Fala pessoal, hoje é dia de tirar as dúvidas sobre o IRDM11, um fundo que vocês pedem bastante, o Iridium, famoso Iridium. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, recolhi as perguntas de vocês, selecionei 5 e eu vou responder todas elas aqui nesse vídeo. Mas antes, dá uma olhada aqui na descrição que eu separei um e-book sobre fundos de papel. Então se você quiser aprender um pouquinho mais de como funciona esse tipo de fundo, fundos como o Iridium, baixa aqui, o link está na descrição, é gratuito, é só baixar. E antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram também se você não me segue, @mcorreia.jr, porque eu tenho bastante conteúdo lá. Eu pego as perguntas por lá, inclusive, então te espero lá caso você ainda não me siga. Vamos lá, primeira pergunta. O fundo vai sofrer com a deflação? A carteira de CRI atrelada ao IPCA+, tem proteção contra a deflação? Na verdade, aqui foram duas perguntas, mas eu achei que elas estavam muito ligadas e resolvi juntá-las em uma única. Sim, o fundo sofrerá com a inflação. O tamanho desse sofrer vai depender bastante de como o gestor lidar com esse cenário. Por quê? Porque existem algumas dinâmicas por trás do portfólio do fundo. Então ele tem alguns CRIs atrelados ao IPCA e ele tem também alguns fundos que ele investe que também são atrelados ao IPCA. Conforme o IPCA vier menor ou conforme vier a deflação, o IPCA negativo, isso vai corrigir o rendimento dos CRIs para baixo. Então isso faz com que a renda do fundo caia também. Mas o Iridium, ele não é apenas um fundo de papel. Ele tem os seus CRIs, ele tem fundos também, ele investe em outras cotas de fundos imobiliários, ele também tem uma gestão ativa. Ele compra e vende CRIs e compra e vende cotas de fundos imobiliários para gerar um ganho adicional. Então, se a gente olhar exclusivamente os CRIs do portfólio, sim, ele vai sofrer com a deflação, porque os CRIs são corrigidos pelo IPCA. Não todos, mas uma parte do portfólio. Porém, se você colocar também essa gestão ativa do fundo, esse ganho extra que ele consegue gerar, ele consegue mitigar ou aumentar um pouco a renda do fundo conforme ela cai por causa do IPCA. Então uma coisa pode compensar a outra, não temos como prever, porque a gente não tem como saber o quanto o fundo vai girar o portfólio, o quanto o IPCA vai impactar do mês para o outro, o quanto ele vai distribuir, são muitas variáveis que apenas o gestor consegue decidir. Então a gente não tem como prever. Mas, novamente, a parte de CRIs sim será impactada, mas ele tem mecanismos para aumentar um pouco a receita do fundo dentro do possível, dentro do que der para o gestor fazer, que pode mitigar isso. Tem um outro fator também que contribui, que o fundo faz a distribuição pelo método caixa. Então ele tem inflação acruada, acumulada. É basicamente uma receita que ainda está travada dentro do fundo, ele consegue destravar isso aos poucos, que é um complemento que também pode mitigar o impacto do IPCA negativo. Então, para resumir novamente o resumo, sim, será impactado na parte dos CRIs, mas há ferramentas que podem mitigar esse impacto. Segunda pergunta, a gestão do Iridium é parecida com a do CPTS? Apesar de parecer uma pergunta meio diferente, eu achei ela interessante, por isso que eu selecionei, que sim, se você estiver olhando pelo lado mais de gestão ativa, os dois fundos são bastante ativos. Ambos os fundos, ambos os gestores, eles fazem vendas e compras de CRIs, vendas e compras de cotas de fundos imobiliários, eles têm teses de ancoragem de outros fundos, ajudar na criação de fundos novos. Então, nesse sentido, ambos os fundos fazem. Eles são alguns dos fundos que têm mais gestão ativa do que outros em relação ao setor de fundos de papel. Então praticamente todo relatório você vai olhar, vai ter uma lista de novas compras, uma lista de novas vendas. Por serem fundos grandes, os montantes também são muito grandes, como milhões e milhões de reais. Então sim, são gestões bastante ativas e se você tem interesse em estudar um fundo que tem essa dinâmica mais híbrida e também uma dinâmica mais ativa, esses são dois fundos que costumam fazer isso. Diferente de alguns outros fundos que são fundos de CRI puro, que só investem em CRIs e também não fazem tanta essa gestão ativa. Até compram e vendem, mas não é uma coisa que eles fazem obrigatoriamente todos os meses. Então é uma característica bem interessante do Iridium e do CPTS. Terceira pergunta, faz sentido aportar apenas em períodos de subscrição, já que ele faz bastante? Isso daí era especialmente verdade na época que o fundo ainda estava em seu crescimento rápido, seu crescimento acelerado. Hoje ele já atingiu um porte bilionário, ele já é um dos maiores fundos da nossa bolsa. Se você olhar as emissões que eles fazem, você vai ver que a proporção de preferência, que é a proporção de crescimento, ela está cada vez menor. Então assim, sim, você pode utilizar essa estratégia desde que você entenda que as emissões não são algo garantido, não sabemos qual a recorrência e potencialmente serão cada vez menores em termos de proporção. Mas dá para fazer. Antes dava para fazer muito mais porque as emissões eram mais frequentes, eram maiores, o cenário era mais atrativo para emissões.
Hoje a gente já está num cenário menos atrativo, as proporções estão menores e potencialmente a frequência também será menor. Então dá, porém você tem que tomar esse cuidado e entender esses riscos. Mas fica aí uma dica também para as pessoas que ficam de olho em emissões. Quando estivermos em um cenário mais propenso para emissões e tivermos fundos aí em pleno crescimento que fazem várias emissões, essa tende a ser uma estratégia bem interessante. Você compra um pouco desse fundo, aguarda as emissões e nas emissões você investe mais pesado. É um caminho, é válido, porém tem dos riscos que eu mencionei. Mas eu preciso te perguntar, tá curtindo o vídeo? Tá curtindo essa série nova? Se tá curtindo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque isso me ajuda a saber se vocês estão curtindo o vídeo. E também me diz nos comentários, você é cotista do Iridium? Você gosta desse fundo? Quero saber, hein? Mas voltando para a quarta pergunta, o Iridium é um fundo que pode mudar sua estratégia conforme o mercado anda? Aqui é uma pergunta que é sim e também é não. Ele é sim, ela é sim dentro do regulamento do fundo. Então, se você olhar o regulamento do fundo, você vê que ele pode investir em CRIs, ele pode investir em cotas de fundos imobiliários. Então, dentro desses dois investimentos, ele pode ir para mais um ou outro, dependendo do mercado. E ele faz isso. Então, nesse contexto, sim. Porém, se você estiver falando, não, agora ele vai começar a investir em ações, ou ele vai começar a investir em FDICs, ou vai começar a investir em imóveis, ele não pode fazer isso porque o regulamento não permite. Então ele pode sim mudar a estratégia, ou melhor, mudar o foco do investimento dele naquele momento dentro do que o regulamento permite. Fora do regulamento ele não pode fazer. Se ele quiser fazer, ele vai ter que convocar uma assembleia para mudar o regulamento, aí sim ele vai poder fazer. Mas provavelmente isso não deve acontecer, até porque a gestora lançou um outro fundo, o IRIM 11, que tem esse objetivo mais híbrido. Esse sim tem uma gama maior de investimentos que ele pode fazer e dependendo do momento ele pode pesar mais em um do que em outro. Então, repetindo, ele pode dentro do regulamento, fora do regulamento ele não pode fazer nada. Quinta e última pergunta. Por ele estar atrelado à dívida imobiliária, isso não o torna mais arriscado? Mas antes de eu responder, dá uma olhadinha aqui na descrição que tem um e-book sobre fundos de papel e lá a gente fala bastante sobre as características e sobre o risco, que é um contexto bastante importante para você entender a resposta que eu vou dar agora. Então essa pergunta ela é bastante recorrente entre pessoas que questionam, tijolo ou fundo de papel? Qual que é mais arriscado? Fundo de papel é mais arriscado por ser dívida imobiliária? A resposta é não necessariamente. Um não é necessariamente mais arriscado que o outro. Tudo vai depender em qual setor, em qual tipo de risco, qual que é o tipo de portfólio que ele tem, em qual que ele está inserido, porque isso vai ditar o risco, o tamanho do portfólio, todos aqueles outros indicadores que a gente sempre fala e que a gente menciona também no e-book que está aqui na descrição. Mas basicamente, podem existir fundos de tijolos mais arriscados que fundos de papel e fundos de papel mais arriscados que fundos de tijolos. Então você precisa selecionar fundos que são bons, são robustos, têm qualidade, têm uma gestão boa, porque tudo isso vai diluir o seu risco. A mensagem é a seguinte: fundo de papel, fundo de dívida imobiliária, não é necessariamente mais arriscado que fundos de tijolos. Até porque se você fizer uma comparação entre alguns tipos, algumas opções que a gente tem no mercado, alguns fundos de tijolos têm poucos inquilinos ou poucos imóveis. Se esse imóvel ou inquilino dá problema, é uma grande queda na renda que ele tem. Já por outro lado, fundos de papel que tendem a ter um portfólio bem maior, quando tem problema em um CRI, é um impacto bem menor. Óbvio que isso não é o suficiente para a gente ditar que um é melhor que o outro, mas saiba que não é necessariamente mais arriscado. Então, se vocês tiverem mais dúvidas sobre o Iridium ou sobre outro fundo, deixa aqui nos comentários que eu respondo em um próximo vídeo.